Essa história que você vai ouvir agora é de arrepiar. É sobre um menino que nasceu sem nada, que apanhou da vida, que foi humilhado, rejeitado, mas que deu a volta por cima de um jeito que ninguém esperava. Então, presta atenção, porque o que você vai ouvir vai te fazer acreditar que nada é impossível. Meu nome é Rafael, mas quando criança todo mundo me chamava de Rafa Palito. Sabe por quê? Porque eu era magrelo, raquítico, dava para contar meus ossos. Não era porque eu queria ser assim, não. Era porque eu passava fome. Nasci e cresci na Rocinha, no Rio de Janeiro. Minha família morava num barraco de madeira lá no alto do morro. Meu pai, o seu José, tinha problema nas costas e quase não conseguia trabalhar. Minha mãe, a dona Maria, fazia faxina quando arranjava, mas o dinheiro nunca dava para nada. Com 8 anos de idade, eu já acordava às 5 da manhã para ajudar um vendedor de pão na feira. Carregava a caixa pesada, corria para lá e para cá, tudo para ganhar 10, 15 reais e levar comida para casa. Depois ia direto para a escola. Chegava atrasado, sujo, com fome, e foi aí que o inferno começou. Os moleques da escola não tinham pena. O Lucas, o Tiago, o Guilherme, esses 3 eram os piores. Me empurravam no corredor, jogavam minha mochila no lixo, rasgavam meu caderno. E sabe o que eles falavam? Olha o mendigo aí, cheira mal, vai pedir esmola, Rafa Palito. Eu voltava para casa chorando. Mas não podia contar para minha mãe, porque ela já tinha problema demais. Então eu engolia o choro, engolia a raiva e aguentava. E as meninas? As meninas eram piores ainda. A Jéssica, a Camila, a Amanda, elas riam de mim. Quando eu tentava conversar, elas faziam cara de nojo. Uma vez, tentei chamar a Jéssica para sentar do meu lado na aula. Sabe o que ela disse? Eu? Sentar do lado desse fedorrento? Nem morta! E saiu rindo com as amigas. Essas coisas dão uma raiva, né? Mas o que mais doía era a solidão. Eu não tinha amigo, não tinha ninguém. Era só eu. Minha fome e minha vontade de desaparecer. Mas aí aconteceu uma coisa. Eu tinha uns 13 anos quando comecei a ver os meninos do morro se envolvendo com o tráfico. Ganhavam dinheiro fácil, tênis de marca, corrente de ouro e me chamavam. E aí, Rafa, vem com a gente, maluco, tu vai ganhar uma grana boa. Eu confesso, fiquei tentado. Porque era cansativo, sabe? Acordar cedo, trabalhar, estudar, passar fome e continuar sendo humilhado. Mas quando eu olhava para o meu pai, pro jeito que ele me olhava com orgulho quando eu chegava com o dinheiro da feira, eu não conseguia decepcionar ele. Então eu disse não e continuei na minha luta. Mas a vida estava longe de melhorar. Aos 15 anos, eu ainda apanhava, literalmente. O Lucas e a turma dele me cercavam na saída da escola e me davam uns tapas, uns empurrões, só para se divertir. E eu abaixava a cabeça e aguentava. Porque eu era fraco demais para revidar. Até que um dia, algo mudou. Eu estava passando perto de uma academia de luta, ali na própria Rocinha. O professor, um cara grandão chamado Marcão, estava dando aula para molecada. E ele me viu, me chamou. E ali, moleque, por que tu não entra aqui e aprenda a se defender? Eu falei que não tinha dinheiro. E sabe o que ele fez? Disse que eu podia treinar de graça. Só precisava ajudar a limpar a academia depois do treino. Foi aí que tudo mudou. Comecei a treinar Muay Thai. No começo eu era péssimo. Cansava rápido, não tinha força, levava porrada de todo mundo. Mas eu não desistia. Treinava todo dia. Segunda, terça, quarta, fim de semana, eu vivia naquela academia. E sabe o que aconteceu? Meu corpo começou a mudar. Ganhei músculo, perdi aquela cara de doente, fiquei mais forte, mais rápido, mais confiante. E a raiva, aquela raiva que eu tinha guardado por anos, eu colocava tudo nos treinos. O Marcão me via treinando e dizia: Rafael, você tem fogo, moleque. Continua assim que tu vai longe. E eu acreditava nele, porque pela primeira vez na vida, alguém acreditava em mim. Quando eu tinha 17 anos, aconteceu. Eu estava saindo da escola.
E lá vinha o Lucas com a turma dele. Mas dessa vez, eu não abaixei a cabeça. Dessa vez, quando ele veio me empurrar, eu segurei o braço dele e olhei nos olhos dele e sussurrei: "Não encosta mais em mim." Ele deu risada, tentou me dar um soco. Mal sabia ele que eu tinha treinado isso milhares de vezes. Desviei, girei e dei uma joelhada no estômago dele que o deixou sem ar. O Thiago veio por trás, mas eu já tinha virado e dado uma rasteira que jogou ele no chão. O Guilherme nem tentou, saiu correndo. E o Lucas ficou lá, no chão, olhando para mim com medo. Aquele mesmo moleque que me humilhava, agora tinha medo de mim. Foi o dia mais libertador da minha vida. A notícia se espalhou pela escola. O Rafa deu uma surra no Lucas e na turma. Todo mundo falava. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me respeitar. Até as meninas que riam de mim começaram a falar comigo. Mas eu nem ligava mais. Eu tinha um objetivo agora. E antes de eu continuar, se você está curtindo essa história, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. E não sai daí não, porque agora que as coisas vão pegar fogo de verdade. O que aconteceu depois, você não vai acreditar. Então, aos 18 anos, eu comecei a competir. Lutei em campeonatos no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, e eu vencia todo mundo. Meu nome começou a aparecer, e aí veio o convite. Um empresário de Las Vegas me viu lutando e disse: "Garoto, você tem potencial. Vem para os Estados Unidos treinar comigo." Eu olhei para o meu pai, para minha mãe, e eles, mesmo com medo, disseram: "Vai, filho, vai viver teu sonho." Fui, deixei a Rocinha, deixei o Brasil e fui treinar com os melhores do mundo. Foi difícil pra caramba. Treinava 6 horas por dia, comia frango e batata doce todo santo dia, dormia cedo, acordava cedo. Era uma vida de monge. Mas eu tinha um sonho, e esse sonho era maior que qualquer sacrifício. 3 anos depois, eu estava lá, no octógono do UFC, a maior organização de MMA do mundo. E na minha frente, um campeão peso-pena, um cara que nunca tinha perdido. A luta foi guerra, 5 rounds de pancadaria. Eu apanhei, sangrei, pensei em desistir, mas lembrei de tudo. Lembrei da fome, das humilhações, do bullying, do meu pai doente, da minha mãe chorando, e aquilo me deu força. No último round, acertei um cruzado de esquerda que deixou o cara tonto. Finalizei com um mata-leão, e quando o juiz levantou minha mão, eu era o novo campeão do UFC. Gente, quando eu voltei pro Brasil com aquele cinturão, foi surreal. Aeroporto lotado, imprensa, fãs gritando meu nome. Mas sabe aonde eu fui primeiro? Na Rocinha, no barraco dos meus pais. Cheguei lá com uma van cheia de móveis, eletrodomésticos e um envelope. Quando abri o envelope na frente da minha mãe, ela começou a chorar. Era a escritura de uma casa. Uma casa de verdade, com 3 quartos em um bairro decente. Eu falei: "Mãe, o senhor e o pai não vão passar mais necessidade. Nunca mais." Meu pai me abraçou e chorou igual criança. Disse que sempre acreditou em mim. E eu realizei meu maior sonho: tirar meus pais da miséria. Mas a história não para por aí. Com o dinheiro das lutas, dos patrocínios, eu investi. Abri minha primeira academia na zona norte do Rio. Depois, abri a segunda na Tijuca. E a terceira, na Barra da Tijuca. 3 academias de MMA, com o meu nome, com minha história. Hoje eu sou empresário. E sabe o que mais? Eu saí da Rocinha e fui morar na Barra. Apartamento de frente para o mar, 3 suítes, garagem com 2 carros. Tudo o que eu sonhei quando era criança e passava fome. Ah, e lembra daqueles moleques que faziam bullying comigo? O Lucas, o Thiago, o Guilherme. Eles me mandaram mensagem no Instagram. "E aí, campeão? Lembra de mim? A gente sempre foi amigo, né?" Babação de ovo total. E eu só deixei no vácuo, porque gente assim não merece nem meu tempo. E as meninas?
A Jéssica, aquela que disse que não sentaria do meu lado nem morta, mandou mensagem dizendo que sempre achou eu bonito, que sempre torceu por mim. Eu só dei risada, porque quando eu era ninguém, ela me tratou como lixo. Agora que sou alguém, quer ser vista comigo? Não, obrigado. Mas sabe quem entrou na minha vida de verdade? A Fernanda. Conheci ela numa palestra que dei numa escola. Ela era professora, humilde, trabalhadora, de coração puro. E não estava nem aí pro meu dinheiro ou fama. Ela gostava de mim, do Rafael, do ser humano. Casei com ela há 3 anos. E hoje a gente tem 2 filhos, o Miguel e a Sofia, meus tesouros. E sabe o que eu ensino para eles todo dia? Que não importa de onde você vem, não importa se você é pobre, se você sofre bullying, se as pessoas te humilham, o que importa é onde você quer chegar. Hoje, quando eu volto para a Rocinha para visitar conhecidos, os moleques me olham diferente, me pedem autógrafo, tiram foto, dizem que querem ser igual a mim, e eu sempre falo: então estuda, trabalha e nunca desiste, porque se eu conseguir, você também consegue. Olha, se fosse você, o que você faria? Será que você teria aguentado tudo que eu aguentei? Pensa nisso. A maior lição dessa história: nunca deixe ninguém te dizer que você não é capaz. Não importa o quanto doa, o quanto cansa, o quanto parece impossível, você pode virar o jogo. Eu sou a prova viva disso. E sabe de uma coisa? Aqueles que riram de você, que te humilharam, que te rejeitaram, eles vão estar lá na plateia quando você subir no pódio da sua vida. E aí você decide se vai dar atenção para eles ou se vai simplesmente seguir em frente. Eu escolhi seguir em frente. E hoje sou feliz, realizado, em paz. Se você curtiu essa história, não esquece de assistir as outras histórias aqui do canal. Todo dia tem uma história nova, cheia de emoção, superação e reviravolta. Até a próxima e lembra, você é mais forte do que imagina.